Olá, sejam bem-vindos a mais uma videopalestra do Seminário Sustentabilidade Aplicada à Construção. Eu sou o Cristiano e vou falar para vocês sobre certificações internacionais de sustentabilidade da construção, Green Star e SP2. Esta será a estruturação da apresentação que irei realizar. Primeiro, faremos uma apresentação simplificada dos selos de sustentabilidade na construção civil. Depois passaremos para um breve histórico. Em seguida, falaremos do contexto brasileiro, falaremos especificamente do selo Green Star, depois do selo SP2, faremos as considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas. A preocupação com o meio ambiente se tornou essencial em qualquer setor da sociedade. Em qualquer setor da economia, existe sempre o cuidado com o consumo consciente, seja por pressão jurídica ou comercial, visto que uma produção sustentável se torna propaganda positiva para qualquer companhia. Pode-se ressaltar que foram os grandes fóruns internacionais, com a Assembleia Geral da ONU de 87 ou Rio em 92, que determinaram a necessidade de se preocupar com os impactos ambientais das interferências humanas no planeta. Esses eventos trouxeram grandes compromissos para os governos mundiais e empresas assumirem com o meio ambiente com o Protocolo de Quioto e a Carta da Terra. Visando a certificação e a garantia de procedimentos e cuidados com o meio ambiente, criaram-se diferentes selos para classificar as obras do setor de construção civil de acordo com o seu nível de sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Com a adoção dos selos na construção civil, surgiu então a denominação Green Building, para designar os edifícios que buscam ser ecologicamente sustentáveis. Os certificados são voluntários na maioria das vezes e vão além de apenas um título ou atestado de cuidados ambientais. Quando as obras são realizadas seguindo esses conceitos, além da economia dos recursos naturais, significa também que teremos teremos economia de recursos financeiros em longo prazo. O uso mais consciente dos espaços, uns projetos feitos para utilizar mais ventilação e iluminação natural, significam menor custo na utilização de energia elétrica para satisfazer o conforto do usuário. Além disso, essas iniciativas chamam a atenção de clientes que buscam construções inteligentes, valorizadas nesse aspecto, além do ambiental. Alguns selos ainda levam em consideração o impacto social dos edifícios nas regiões que são construídos. No Brasil, existem selos internacionais, como, por exemplo, selo Casa Azul, da Caixa Econômica Federal, e o selo Procel Edifica, da Eletrobras. Além dos certificados locais, existem também os internacionais, que são a base da inspiração para os países dos quais se destacam como objetos de estudo. Temos o Green Star, concedido pela GBCA, e o SB2, idealizado pela IISBE, instituições internacionais reconhecidas mundialmente. Todos os selos são baseados em maior conhecimento, reconhecimento e utilização, porém adaptados à realidade das regiões em que são usados. Os melhores modelos para os outros selos são BREEAM, do Reino Unido, e o LEED, dos Estados Unidos. Bem como no mundo, no Brasil, construir com consciência ambiental é incentivado por alguns governos com as isenções fiscais, como, por exemplo, a redução do IPTU ou ISS feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Os governos utilizam também os grandes eventos, como as Olimpíadas de Verão em 16, em que se exigiram que todas as construções dos parceiros contratados fossem realizadas seguindo os padrões dos selos definidos. Nesse caso do Rio de Janeiro, a Prefeitura criou seu próprio selo, o Quali Verde. Para obter um selo de construção sustentável, então, a construção deve seguir os parâmetros buscados pelos certificadores, de acordo com a perspectiva e critérios considerados pelas entidades responsáveis. Os certificados adotam sistemas de pontuação e classificação com diferentes pesos, além de diferenças para as finalidades das obras. Os aspectos variam de acordo com a cultura, economia e ambiente da região. Alguns selos levam em conta as diferentes partes executantes da obra e as diferentes etapas durante a obra. O maior entrave é alinhar todos os interesses ambientais de conforto, segurança e econômico, e ainda ser viável para o mercado e aos interesses dos países.
Nesse sentido, então, deve-se buscar um maior ajuste à realidade de cada país e fomentar o desenvolvimento tecnológico da indústria da construção para viabilizar e facilitar a adequação da construção civil para com a sustentabilidade ambiental. Tendo como referência os sistemas BREEAM e LEED, o selo Green Star é um sistema australiano voluntário de avaliação ambiental na construção. Ele foi criado pelo GBCA, instituição criada em 2002 para incentivar a adoção de práticas sustentáveis na construção civil australiana. De reconhecimento internacional, o método Green Star busca melhorar a eficiência ambiental dos edifícios, aumentando produtividade, criando empregos e melhorando a saúde e bem-estar das pessoas e comunidades. O Green Star possui ferramentas de avaliação destinadas a diferentes tipos de construção. Nessa tabela, podemos notar que são 5 tipos de ferramentas, porém 2 das ferramentas avaliam o mesmo tipo de construções. O Green Star contempla uma série de categorias para avaliar o impacto ambiental de um projeto desde o design, a construção e a manutenção, concedendo-lhe créditos. Os créditos disponíveis variam de acordo com o tipo de construção e ferramenta, como mostrado nessa tabela. Com os créditos alocados em cada categoria, eles recebem pesos diferentes e os fatores ambientais Green Star são posteriormente aplicados. Esses fatores de pontuação ambiental variam de estado para estado e por território para refletir preocupações ambientais diversas na Austrália. Os projetos que passam pela avaliação Green Star são submetidos a uma pontuação. Primeiramente, o cálculo é feito levando em consideração todos os critérios ambientais, que são ponderados com os pesos dos valores. O único quesito que fica de fora da primeira parte do cálculo é o item inovação, que é somado na segunda etapa ao primeiro resultado parcial. Ao aplicar um peso a cada categoria, o Green Star procura assegurar que a ferramenta represente apropriadamente cada categoria, assim como o conhecimento atual e a opinião do GBCA. Essa abordagem implica que o valor de um crédito em uma categoria não é igual ao valor de um crédito em outra categoria, o que permite que os créditos sejam adicionados ou retirados em determinadas categorias sem afetar a importância global de um determinado tema. A pontuação ponderada da categoria é calculada através da média ponderada. Dependendo do resultado obtido, a construção recebe uma certificação com o número de estrelas, ordem crescente do desempenho da edificação. Apenas as construções que alcançam a pontuação de 4 estrelas são certificadas, exceto na ferramenta Performance, como mostrado na figura, nesse slide. O processo de verificação busca ser o mais simples possível. No material do site da GBCA, temos os esquemas simplificados de obtenção do selo. Primeiro, a gente faz o registro dos documentos, feito online. O registro só é considerado após todas as exigências serem cumpridas e após pagarmos a taxa. Submissão dos documentos necessários para a prova, a adequação do sistema Green Star. A GBCA disponibiliza uma equipe para auxiliar no envio completo de todos os itens solicitados. São disponibilizados documentos com orientação de submissão, folhas de verificação, calculadoras e guias. A avaliação e certificação. A equipe envia online pelo portal GBCA e avisam da disponibilidade para avaliação. O painel de avaliação é composto por um assessor certificado e um representante da GBCA, e ainda conferidos por uma terceira parte independente. O resultado preliminar concede à equipe se os créditos solicitados nos formulários foram satisfatórios ou não. Caso esteja dentro da expectativa da equipe, o projeto segue para a certificação. Caso contrário, os projetistas podem contestar os valores. Quando uma classificação é atribuída, é concedido o uso da marca de certificação Green Star. O SB2 é a ferramenta desenvolvida pela CBC.
e disponibilizada pela IISB, que são consórcios internacionais de construção civil. Ele possui uma estrutura genérica para avaliar o desempenho sustentável de edifícios e projetos. A ferramenta foi desenhada para oferecer uma base de informações científicas para o desenvolvimento de métodos de certificação de acordo com a realidade local. Esse método não é popular no Brasil, mas conta com uma versão adaptada, a versão ASUS, desenvolvida por Souza et al. Em 2008. O ESP2 leva em consideração fatores de contextos específicos da região e do local, e esses são usados para desligar ou reduzir certos pesos, bem como fornecer informações básicas para todas as partes. Basicamente, o ESP2 funciona a partir de duas tabelas do Microsoft Excel. A planilha ESP2 File A é utilizada pelo governo ou organizações governamentais e contém informações genéricas sobre especificações legais e regulares relativas a uma determinada localidade. Na segunda planilha, chamada SB2 File B, o conteúdo é concebido por engenheiros, arquitetos e outros técnicos envolvidos num determinado projeto, utilizando os dados contidos na primeira planilha. Os parâmetros de avaliação da ESP2 são subdivididos em dimensões ambiental, social e econômica, categorias, 6 categorias ambientais, 5 categorias sociais, uma categoria econômica e uma categoria extra, referente à inovação. Indicadores, são 41 indicadores divididos entre categorias. Os métodos de avaliação, em sua maioria quantitativos, mas em alguns casos são qualitativos. Muitas vezes se inclui também uma unidade funcional e uma comparação com valores de referência, benchmarks, nacionais ou regionais. Utiliza-se a melhor prática construtiva local como referência zero da classificação. Assim, a pontuação final varia de -1, caso com pior condição em relação ao benchmark, a +5, melhor prática. As figuras a seguir apresentam um exemplo de aplicação. A classificação é dada em um gráfico de resultados do tipo radar, apresentado o desempenho do edifício em cada tema implementado, representado por sua letra correspondente de A a G, conforme a figura desse slide, construídos de acordo com a escala de 0 a +5. Dessa forma, quanto mais o índice se aproxima da extremidade, melhor é considerado o desempenho do edifício, conforme a gente pode ver aí na figura. No que diz respeito à análise qualitativa, esta é compreendida em menos sustentável e mais sustentável a mais. O nível D corresponde à prática convencional e A à melhor prática. O processo de avaliação e certificação segue as etapas da figura contida no slide e é representado esquematicamente na figura. Primeiro, registro do projeto a ser avaliado na página online do ESP2 LPT. O projetista coloca os elementos necessários à avaliação na ferramenta online ou preenche as folhas de cálculos da metodologia que são pré-avaliados pelo IISBI. A IISBI Portugal verifica se o processo foi bem elaborado e se contém os requisitos necessários à certificação. Os resultados da pré-avaliação, juntamente com os elementos do projeto, são submetidos pela IISBI a um avaliador qualificado em avaliação da construção sustentável. O mesmo valida esses resultados e introduz correções necessárias. Aí a gente pode ver na figura o certificado utilizado para comunicar a sustentabilidade de um edifício avaliado através da metodologia ESP2. O selo tem muitas informações. Essas informações são específicas sobre a construção, com espaço para a imagem e ainda a classificação geral e as classificações por categoria. Vamos agora aí falar das considerações finais. O capítulo em questão, ele aborda de maneira geral sobre os selos de sustentabilidade para certificação de obras de seus benefícios para a sociedade. Em destaque, 2 selos internacionais e poucos abordados no contexto brasileiro, Green Star e ESP2. Os objetos de ambos são muito similares.
bem como suas limitações. Tais limitações incluem checklists, fórmulas de aplicação complexas de difícil compreensão e critérios que não possuem referências em todos os locais, como no Brasil. O Green Star possui serviço pago, que pode ser uma limitação. Como vantagem, destaca-se a possibilidade de adaptação da SB2, que é um dos objetos desse selo. Que é um dos objetivos desse selo, além de permitir que o número de requisitos e pesos sejam ajustáveis para uma maior ou menor avaliação de acordo com a necessidade. A implicação de certificados de qualidade e preservação ambiental na construção civil é possivelmente o início de uma proposta voluntária que poderá se tornar obrigatória, pois já são implicados pelos governos quando em situações cabíveis. No Brasil, a ampliação e popularização dos métodos de certificação se fazem necessárias, não apenas com a propaganda e divulgação dos benefícios da Green Building para o meio ambiente e a sociedade, mas também do incremento das tecnologias no cenário da construção civil. O nível de abrangência e as informações requeridas pela ferramenta extrapola a disponibilidade de dados consolidados no país, o que a torna ainda mais sofisticada para ser absorvida pelo mercado ou pelo setor de profissionais da construção civil. Faz necessária a implicação de ferramentas nacionais para o uso do mercado brasileiro, respeitando as limitações da realidade e o contexto em que se encontram em um país tão heterogêneo cultural e economicamente. Então, agora eu vou passar para vocês aí as referências bibliográficas do meu estudo, né, que a gente utilizou aí ao longo de todo, ao longo de preparar todo o material, né? E agradeço aí a atenção de todos. Meu nome é Cristiano Ferrari, deixo aí o meu e-mail e o meu telefone à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.